TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. De metáforas e metáforas, acusações e recuos, vazamentos estratégicos, assim, o governo Bolsonaro rompe o primeiro ano administrando suas crises. Inicia o segundo ano e já começa com uma, talvez a maior de todas essas crises, que foi a publicação do vídeo, num chamamento a este movimento para o dia 15 de março, atirando contra a população deliberadamente o Congresso Nacional e o STF. Mais uma vez, o recuo estratégico. Fica muito claro que para este governo interessa mandar os seus recados. E quando eu falo de metáfora, basta lembrarmos, por exemplo, a figura do leão e as hienas. Lembra desse vídeo? Pois é. Fez parte de todo esse enredo, vamos chamar assim, ou narrativa, para os que querem usar essa expressão, do atual governo. O fato é que, nesse instante, vive-se mais uma das suas graves crises, e desta vez entre todos os poderes, a partir das reações que tiveram ministros do STF e os presidentes das duas casas no Congresso Nacional. O que isso significa efetivamente em um regime democrático? É para discutirmos estas e outras questões que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para analisarmos os vários aspectos desse comportamento do presidente da República ante as demais instituições da democracia brasileira, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores, Dr. Rui Martinho Rodrigues, que nos ajuda semanalmente a refletirmos aqui sobre os assuntos em pautas, o também professor Dr. Djalma Pinto, um dos nossos especialistas na área do direito eleitoral, e o professor doutor sociólogo Clésio Arruda. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Clésio Arruda, Djalma Pinto e Rui Martinho Rodrigues. E vamos iniciar o programa com o editorial de abertura, com que iniciamos o programa, que é mais essa crise deflagrada aí propositadamente pelo presidente da República. Já não se tem mais dúvidas de que isso obedece a uma estratégia de passar, obviamente, que os símbolos que pretende o governo passar para a sociedade brasileira. Seus apoiadores estão aí, nesse instante, conclamando a população para uma grande mobilização no próximo dia 15 de março em apoio ao governo Bolsonaro. O presidente usou das suas redes, no caso do grupo do WhatsApp, e fez veicular um vídeo, com todos os elementos da presidência da República para esse ato, o que feriu frontalmente os poderes da Justiça e da política, no caso o Congresso Nacional e o STF. As reações foram imediatas. De igual modo, o recuo também do presidente foi imediata, como obedece a esse enredo desde o seu primeiro dia de governo. Professor Rui Martinho Rodrigues, qual a sua percepção
O que pretende o presidente com essa estratégia perigosa, até onde podemos alcançar, que é quando você colide com os dois outros poderes da República? Bom dia, Arnaldo, boa noite, conforme o horário que for ao ar. E a você, aos colegas de bancada e ao seu público. Tem uma velha discussão em teoria do conhecimento se o mundo é um livro aberto que basta olhar e compreender, ou se a realidade é sempre complexa e muito difícil de ser decifrada, né? E eu penso que seja mais isso. Então, há sempre um complexo de fatores intrincado e difícil de discernir qual deles é o mais influente. No caso aí nós temos, eu diria em primeiro lugar, sem querer dar uma sequência crescente, nem tão pouco decrescente de importância dos fatores que eu vou enumerar. Mas eu colocaria em primeiro lugar a personalidade do presidente, que é uma figura, digamos... polêmica, controversa. Digamos, uma personalidade que não pondera muito o que diz, né? Agora, isso leva à crise, porque quem está na posição de presidente, qualquer coisa que diga um pouco fora do lugar tem uma repercussão que mexe no câmbio, mexe em muitas coisas. Em segundo lugar, é preciso lembrar que o pensamento conservador e o pensamento liberal foram defenestrados da vida pública brasileira a partir dos anos 60. Né? E, de repente, forças ligadas a essas duas correntes vencem uma eleição. E tudo que se diga, refletindo um tipo ou outro desses dois pensamentos, causa um certo choque, porque era uma coisa ausente da vida pública brasileira, e os nossos ouvidos ficaram desacostumados a isso e arranha. Né? Então, esse também é um fator. E o terceiro fator é que o presidente ganhou uma eleição sem ter um partido e continua não tendo uma base parlamentar. E agora, é um parecer meu, me parece que a opção de governar sem base parlamentar é procurar apoio nas massas ou em alguma parcela da opinião pública para pressionar o Congresso. Né? E isso se faz com crise. Então, aí nós temos uma estratégia de criar atritos para manter uma militância mobilizada. E parece que tem dado algum resultado em certos campos. Né? Agora, é uma estratégia perigosa, principalmente num país de instituições não muito sólidas. Parece-me que essa também é a estratégia do presidente Donald Trump. Mas nos Estados Unidos é outra coisa, porque ele tem alguma base parlamentar que no Brasil o governo não tem. Além disso, as instituições americanas são mais fortes. Então, isso no Brasil é andar numa corda bamba, isso é andar numa beira de abismo. Professor Clésio, e a sua interpretação, à luz da sociologia política brasileira, para esse comportamento que tem o presidente e essa disposição para gerar suas próprias crises, independente de que consequências isso possa ter? Por exemplo, todos nós sabemos que no modelo presidencialista que nós temos, o presidente pode muito, mas ele não pode tudo. O Congresso Nacional hoje tem prerrogativas que, se não todas aquelas que gostaria de ter e que até fossem necessárias para a sociedade, para melhor regular, mas o sistema é assim, mas tem poderes que podem, obviamente, que conter. E ainda bem que tem, que pode conter, porque do contrário, na atual realidade, talvez tivéssemos consequências ainda piores. A sua análise, a sua visão sobre isso. Cumprimentando os colegas da mesa, né? E a oportunidade está mais uma vez, e eu acho que discutindo um tema que é extremamente necessário nesse momento, né? Ao mesmo tempo que a gente está discutindo
nesse instante o próprio presidente já sai com outro vídeo, né? E aí é bom para a gente entender esse discurso, né? E na fala que vocês chamam da editorial, as crises criadas pelo próprio presidente. Eu acho que aí essa assertiva ela é perfeita, né? Quer dizer, ele mesmo cria e ele mesmo tenta debelar, né? Então a gente já tem aí uma nova informação de que ele vem com um vídeo negando que tinha cometido a ação, mas já se descobriu que, na verdade, ele cometeu a ação, portanto, o segundo vídeo que desmente é um vídeo mentiroso. Daí a gente cai numa questão que eu acho que esse aqui talvez seja um ponto, né, que é crucial, que as instituições ainda não se perceberam. Há uma disputa de discurso, né? Hoje se chama narrativa, né? Eu queria pensar ainda pela questão do discurso, pensando a política como lugar próprio do discurso, né? E a forma como ele chegou, né, a não participação em debates, o caminho tomado pela comunicação nas redes virtuais, quer dizer, tem uma forma, digamos aí, fora das instituições tradicionais que nós tínhamos para se alcançar o posto da presidência da República. Ele chega dessa forma e mantém-se nessa forma. Quer dizer, não há nenhuma alteração, né, na mudança do seu discurso. O discurso de campanha é o mesmo discurso na presidência, e as instituições é que não estão contrapondo esse discurso. Quando a gente teve a fala, né, e como isso não passa por ele, mas não é só dele, né, agora recentemente ele solta o vídeo, nega que publicou o vídeo, e logo em seguida um componente de peso do governo, o general Heleno, vem e reforça, né? Reforça dizendo que de fato tem que ir para cima. E aí vem um outro, né, um dos filhos, e no parlamento, seja federal, ou seja no Senado, também vem e reforça a fala que está sendo negada, mas que já foi dito. Então há uma orquestração, né? Se isso é combinado numa mesa, não importa, mas que há uma ação que é uma ação conjunta. Está claro que já não é mais erros, não. Argumentação infeliz, não é, está claro que não. Está claro, né? E com isso a gente tem uma fragilização das instituições que ela vem se acumulando, né? Desde o STF ter sido ameaçado por um cabo e um soldado, a gente vê isso se reeditando, né, sendo recorrente, criando-se aí um discurso de fato de que há uma fragilidade. Agora, né, é um discurso que complica, porque coloca como o meio político, né, na fala do presidente, isso fica claro que é um meio político que não quer contribuir para o país, da mesma forma que o STF não quer contribuir para o país. Mas você começa a desgastar a imagem perante uma opinião pública de duas instituições, e as instituições não estão dando a resposta adequada, né? Nem o STF, a fala de um dos ministros somente, né, uma fala até isolada, né, de certa forma contundente, mas... Pronunciou-se o ministro Celso Mello, que é o decano da casa, mas pronunciou também o presidente, o ministro Dias Toffoli, também com notas oficiais. Não sei se é uma reação mais forte, mais vigorosa, né? Até porque a gente corre o risco de um descrédito enorme das instituições. Djalma, professor Djalma, eu gostaria de colocá-lo nessa discussão na perspectiva agora das reações que se viu. O presidente Rodrigo Maia, que hoje é uma figura que está aí com um protagonismo muito ativo, digamos assim, na Câmara Federal, e o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, se manifestaram, como não poderiam deixar de ser, mas o fizeram apenas no plano institucional, como que temos que dar uma resposta. Nenhuma reação mais vigorosa, talvez, que tivesse a exigir. Qual é a sua análise? Isso é o quê? É admitindo que não tem credibilidade para se contrapor? O que é isto? Contra fatos, não há argumento. O fato é que as instituições, elas não corresponderam à expectativa ou à finalidade para as quais elas existem. A realidade mostra que o parlamento brasileiro, infelizmente, está desacreditado perante a sociedade. Nós não preparamos o homem para o exercício do poder. Você tem, por exemplo, hoje, segundo os últimos levantamentos, 50 deputados e senadores indiciados ou denunciados perante o Supremo Tribunal Federal.
Já, segundo a revista Congresso em Foco, eram 224 na legislação passada. Você tem senadores que são condenados, pelo menos um senador que era condenado por decisão transitada e julgado, de noite ia para a penitenciária e de dia ia legislar. Esses cidadãos, em nome do povo, querem se apropriar, em última análise, de uma parte expressiva do orçamento, nada menos do que 30 bilhões de reais, para dizerem eles em que aquilo será aplicado. Evidentemente, não é nem o Bolsonaro está aí por um acidente de percurso. Na realidade, o que o Brasil precisa pensar é que esses homens que estão exercendo o poder no âmbito do legislativo e do próprio judiciário têm que dar ouvido àquilo que a população está denunciando diariamente. Você me permite só para o assinante não se confundir, quando você fala que querem se apropriar de 30 bilhões, só explicar. Existe aprovado constitucional o chamado orçamento impositivo, que é esse orçamento em que tem também parte dessas verbas parlamentares destinada a que os parlamentares possam destinar para suas bases eleitorais, só para contextualizar. Impositivo por quê? Porque o governo não pode dizer como é que vai ser aplicado o dinheiro. O dinheiro é pago pelo cidadão, todo o dinheiro do Estado provém do bolso do complementando a observação do Arnaldo, essa parcela do orçamento, que é impositiva no sentido de que o executivo é obrigado a executar, porque o orçamento não obriga. Isso é uma novidade que eu acho que não está em 10 anos. E esses 30 bilhões que o mestre Djalma lembrou aqui, é um acréscimo que está sendo feito agora. Correto. Porque eles querem te esvaziar, em última análise, essa capacidade do governo do Bolsonaro aplicar. O Bolsonaro tem um ponto aí. Passaram 46 anos para fazer uma estrada lá na Amazônia. Ele fez a estrada em 1 ano. Então, o problema é o seguinte, ele foi eleito, o eleitor do Bolsonaro... Ele fez, quer dizer, ele concluiu fez a estrada. Estava. A estrada, todo mundo passava lá, você disse fez, parece que ele começou agora uma coisa nova e fez. Não foi. Terminou em 1 ano. Foi mais ou menos isso, estava destruída a estrada. A estrada todo mundo sabia, os caminhoneiros passavam 20 dias lá esperando parar a chuva. Então, o fato é o seguinte, o eleitor do Bolsonaro diz assim, porque as instituições falharam. Eu votei no Bolsonaro porque ele era doido. Ele é doido. Eu votei para ele romper com esse sistema. Essa é a realidade. O Bolsonaro não é o modelo ideal de governante que a República precisa. Todo mundo sabe disso. Ele cria as crises, inclusive essa de forma desnecessária. Não precisava ele colocar nada nesse Facebook, nesse WhatsApp dele. Por quê? Porque isso era um movimento que brotava espontaneamente da sociedade. A sociedade não acredita nesses representantes que compram voto. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, tem um débito para com a sociedade. Se você for ver o nível de avaliação da Suprema Corte do Brasil no momento, é lamentável. Por quê? Porque os deputados, por exemplo, Jader Barbalho, 6 processos prescreveram, não julgam. Aí o que é que a população fica vendo? Uma hora transitando julgado para ser preso. Outra hora, na segunda instância, cria uma insegurança, isso aumenta o descrédito e fragiliza a instituição. Deixa eu fazer o nosso primeiro intervalo, que a produção já me avisa que a gente estourou esse tempo. Quando voltarmos, nós vamos sequenciar essa discussão a partir da fala do professor Djalma, em que coloca como tendo aí as instituições, assim, STF, Congresso Nacional ali, e o Poder Executivo, que instituição é, e as suas responsabilidades e suas contradições. Porque parece que só existem 2 instituições, existem 3, nós estamos falando de 3 instituições, né, que são os pilares da República, para usar esse lugar comum. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz.
A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. No bloco anterior, o professor Djalma fez uma análise, digamos assim, com uma angulação para o Poder Executivo, para o Presidente da República, extremamente positiva ante a realidade do desgaste verdadeiro, tanto do Congresso Nacional quanto do Supremo Tribunal Federal. Quando falamos de instituições, nesse caso aqui, é como se o Poder Executivo não fosse uma dessas instituições da República. Se o Congresso Nacional como instituição está desgastado, STF também tem lá seus desgastes, o Poder Executivo não tem os seus, não tem as suas contradições. Professor Rui, o senhor ia pontuando a fala do professor Djalma, eu queria mostrar, porque parece que o Executivo hoje está correto, está certo, e os outros poderes aqui estão aí devendo à sociedade, é isso mesmo? Essa reflexão toda me faz lembrar que nós costumávamos dizer, eu sou usando a primeira pessoa do plural para me referir à maioria dos teóricos da política. Havia essa tradição de dizer que o presidencialismo brasileiro era um presidencialismo imperial. Porque o presidente pode estabelecer o que é a matéria urgente no Congresso, e ele sempre, já na década de 90, o Said Farrah fez aquele estudo, 95% das matérias aprovadas no Congresso eram de iniciativa do Executivo, então o Executivo era imperial. Mas não é bem assim do ponto de vista formal ou institucional. Isso era assim na prática. O que é que permitia que um Congresso tão forte e tão poderoso em face do Executivo, porque a Constituição brasileira foi feita por um parlamentarismo. Na última hora, por determinadas pressões, mudou para o presidencialismo. Mas o Congresso é que é forte. Verdade. E por que o Congresso, institucionalmente tão forte, era tão submisso ao Executivo? Porque tinha tal política que impropriamente recebeu o nome de presidencialismo de coalizão, muito imprópria a denominação, porque não é coalizão. Coalizão se faz com programa. Era cooptação, que popularmente é conhecido como toma lá da cá. E a sociedade brasileira cansou disso. Né? E agora nós estamos vendo uma luta entre uma tentativa de romper com isso, como lembrou aqui o mestre Djalma, e uma tentativa de manter esse jogo. O presidente da Câmara, por exemplo, lá na lista de propina da Odebrecht, tem um apelido de Botafogo, né, o codinome. E, é claro, o Botafogo está querendo manter o jogo do toma lá da cá, até porque toda a despesa eleitoral se financia de um modo não muito ortodoxo, né, para dizer o mínimo. Essa referência que o Djalma fez... Ou não se financiava, porque agora com a aprovação do financiamento público de campanha e dos fundos partidários, essa não ortodoxia tem uma tendência, se não a zerar, a reduzir substancialmente. Eu não seria tão otimista quanto a isso, ou não estaria vendo essa briga toda. Né? Eu acho que essa briga toda tem a ver com isso. E como é que o Executivo poderia enfrentar essa luta, se ele não tem base parlamentar? Mobilizando a sociedade, que é uma coisa realmente perigosa. Essa história de mobilizar a sociedade sem passar pelos partidos
é coisa de populismo e é mesmo, mas não tem outro caminho. Até porque nós não temos partido de verdade. Né? Aí você diz, e o executivo? Bem, quais são as queixas que podemos ter do executivo? O estilo pessoal do presidente, que é meio estabanado. Né? Agora, ou inteiramente. Mas não tem ainda escândalo de corrupção. Né? Eu estou me sentindo extremamente preocupado, né, assim, com as questões que estão sendo postas aqui na mesa. Primeiro é o seguinte, o Bolsonaro, ele desmoraliza a própria instituição do presidencial. Né? Ele se contrapõe ao jornalismo, desmoralizando completamente o jornalismo, inclusive de forma, né, que eu não vou dizer deselegante, porque não cabe. Nem vou adjetivar aqui, porque senão eu cairia na vala comum do bolsonarismo. Ele sai do marco institucional, completamente, que ele pode ter, inclusive, uma crítica à imprensa, ao jornalista, e vai entrar na vida pessoal, sexual, inclusive, de jornalistas, masculino e feminino. Era o que eu estava me referindo quando eu disse o que é que tem de motivo de queixa no executivo? Atitudes pessoais do presidente. Então a gente tem, né, aí uma pessoa que chega ao poder, que depõe contra o poder executivo no exercício do cargo, se coloca contra, inclusive influindo na opinião pública, que é uma questão delicada hoje você falar de opinião pública, né, porque a opinião pública já desde muito tempo, né, acho que após a Segunda Guerra Mundial, a opinião pública passou a ser dirigida pelo jornalismo. E se nós temos um jornalismo que aqui e ali tem os seus interesses de grupos, então essa opinião pública, na verdade, ela vai ser uma opinião pública de grupos. Com o advento do Facebook, o grupo do Bolsonaro passou a ter uma influência enorme. Né? E a gente passou, a partir dessa influência do grupo do Bolsonaro, nisso que a gente chama de opinião pública, que desqualifica a opinião pública qualificada, você pensar os grupos que poderiam ter uma discussão mais racional, né? Essa também é desqualificada, a partir, inclusive, da desqualificação do discurso que vem da cultura, que vem da educação. Se a gente olha para tudo, é um ataque generalizado e que parte do executivo. Quando a gente percebe questões como essa que aconteceu agora recente no estado do Ceará, né, no desrespeito completo às instituições, né, quando tivemos agora o movimento dos policiais, e que não é a questão do Ceará, né, nós tínhamos aí informações que de 12 estados também estavam prontos para uma insubordinação do mesmo porte, se colocando contra o poder instituído, né, contra a hierarquia e o poder do governo do Estado, indo frontalmente contrário ao que está constitucionalizado, porque isso hoje é permitido, nós temos uma referência que faz isso, no desrespeito constitucional, no desrespeito às instituições, e se a gente não atenta para isso, se as instituições elas não buscam se fortalecer, concordo plenamente que a gente tem, infelizmente, em todos os poderes, no judiciário, no legislativo, nós temos aqueles que destoam completamente. Né? Tem os que estão aí envolvidos com corrupção, não são poucos, são muitos, mas a gente precisa ter uma ruptura institucional. Ou por dentro das instituições a gente dá um break nisso, para esse negócio, né? Ou seja, usando uma metáfora, nós precisamos de homens públicos que tenham a coragem de usar trator, de forma metafórica, né? Que seja no discurso. Você está elogiando o presidente? Essa é a atitude dele. Eu tô dizendo que é necessário ter força contra essa força. Se a gente não age com uma força no discurso, e um discurso institucional, olha, isso é inconstitucional e tem consequências. Ninguém pode dizer que vai fechar o STF com cabo soldado se ficar por isso mesmo. Ninguém pode dizer que o campo parlamentar ele é completamente incapaz de contribuir para o desenvolvimento do país. Então nós vamos direto para a ditadura. Aí o populismo se legitima na ditadura. Basta a figura do presidente, que está resolvido tudo. A democracia, o Estado Democrático de Direito, ele foi para o espaço. Essa é a minha preocupação quando a gente levanta questões aqui que são favoráveis a essas atitudes contra as instituições. Vamos lá, Djalma. Só fazendo uma rápida retrospectiva, eu até usei isso no editorial de abertura. O leão e as hienas. Metaforicamente, este foi um dos primeiros vídeos que chamou muita atenção da sociedade brasileira. Ou seja, o leão era o personificado da figura do presidente, as hienas eram exatamente os congressistas, os ministros, né? Aqueles que queriam devorar o leão. Vamos agora recentemente.
o principal representante militar do gabinete da presidência da República, general Heleno. Esse chantagista não quer deixar o presidente governar, vamos para cima deles, a chantagem. Me custa crer que o responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional, GSNI, numa solenidade pública no pátio do Palácio do Planalto, não saiba que tudo que se está dizendo ali está sendo captado por equipamentos extremamente sensíveis, que faz parte da segurança nacional. Isso para antever que não foi uma coisa dita inadvertidamente, não. Aquilo tem um sentido, tem uma homenagem, tem um objetivo, digo melhor. E tem a fala dele para nisso, logo, né? É uma chantagem. Para logo em seguida, vi o próprio vídeo do presidente, fazendo aquela conclamação, reforçando, portanto, essa posição, digamos assim, não republicana do Congresso Nacional e do STF. Djalma, para você, o que símbolos querem dizer ante uma democracia? É triste, porque a democracia, ela, para ter longevidade, ela pressupõe exercício do poder com impessoalidade, com boa-fé, com supremacia do interesse coletivo. Você teve, vamos agora, o professor Clécio diz, olha, teve a greve e tal, essa greve está sendo estimulada pelo governo, pela forma como o governo procede lá no Planalto Central. Mas você tem que se lembrar que você teve greve em 1997, que deram um tiro no comandante da Polícia Militar, Mauro Benevides. No Palácio da Abolição. Palácio da Abolição. Você teve greve, salvo engano, em 2011, com o governador Cid Gomes, e agora. Então, isso é um histórico que precisa ser revisto a partir da academia, com a formação daqueles que vão ser investidos no cargo de policial. Segundo ponto, você não tem uma classe política qualificada. Assaltaram o Brasil, rapaz. O Brasil foi dominado por uma verdadeira quadrilha nos últimos tempos. Assaltaram com bilhões. Você tem processo no Supremo Tribunal Federal, cuja marca é a prescrição. Você tem Renan Calheiros, Jader Barbalho, Collor de Mello, essa galera toda lá, transitando com a maior desenvoltura para dizer onde é que vai aplicar o dinheiro do orçamento que o cidadão paga. O regime é democrático. Quem elege são as pessoas. Esses homens não vieram de Marte, parafraseando aqui nosso inesquecível Roberto Martins Rodrigues. Com quem está essa responsabilidade? Supremo Tribunal Federal, processo Será do Supremo ou do povo que reelege reiteradamente essas pessoas que também estão a delinquir, vamos chamar assim, reiteradamente? Excelente pergunta. O cidadão tem Eu quero fazer essa discussão para a sociedade brasileira, que é preciso que... Concordo. Não esqueçamos, não deixemos resolver esse o problema fora. Aí o problema é o Bolsonaro. O Bolsonaro é consequência do problema que não foi resolvido. Qual é o problema? Aí a governabilidade. O que é a governabilidade? O parlamentar, para garantir o apoio ao presidente, quer a Caixa Econômica Federal. Aí o cara está lá com 55 milhões de reais dentro de um apartamento, porque era diretor, vice-presidente da Caixa Econômica. Aí quer o quê? Quer a Petrobras, bota os diretores lá para assaltar a Petrobras. A governabilidade é isso. Você indica lá o diretor da estatal para ele assaltar, repassar o dinheiro, aí você vai financiar a campanha. Aí você diz, mas é o povo que elege. Com o voto comprado, grande parte dos parlamentares que se apropriam de verba pública, que vão usar para comprar cabo eleitoral. Isso é uma realidade. Aí onde é que está o problema? O problema está porque o Supremo Tribunal Federal não julga, porque se o Supremo julgasse Renan Calheiros, Jader Barbalho, Collor de Mello como exemplos paradigmáticos, aí você ia romper essa cultura de querer chegar no poder para tirar proveito pessoal. O que o Brasil precisa não é de revolução, concordo com o doutor Clésio. Nós não temos um homem ideal para comandar uma república civilizada, é fato. O povo não tinha opção, vai deixar o establishment do mesmo jeito que era. Vamos fazer a governabilidade, a nossa democracia. Não tinha opção e os outros candidatos faziam parte desse mesmo, dessa mesma prática? O povo entendeu. Você tinha disputando com ele, você tinha Meirelles, uma figura, Ciro Gomes, o Haddad, que vem lá do PT, você tinha o Alckmin, você tem figuras nacionais de expressão fora
dessa tradição malsã que você acaba Certo. de citar. Aí, certo. Ainda assim, o povo elegeu outro. Por uma razão. Sabe por que o povo elegeu? O povo é sábio. O povo elegeu porque ele achou que daquele pessoal todo ali ia continuar o modelo de governabilidade que é marcado pela lição de São Francisco. É dando que se recebe. O presidente, é o seguinte: para aprovarmos essa lei, o senhor tem que dar a Caixa Econômica, tem que dar o Denox, tem que dar o Banco do Brasil. Para quê? O Banco do Nordeste, está aí o Banco do Nordeste. Qual é a grande contribuição do Banco do Nordeste? Você vai ver quanto foi que desviaram desse Banco do Nordeste. Quantos estão processados porque desviaram dinheiro lá? Dinheiro público. Então o povo chegou à conclusão: rapaz, bota esse doido logo aí, pelo menos vai ter que tentar romper isso. O que o Brasil precisa agora é cair na real. Olha, ministro do Supremo, vamos julgar logo o Collor de Mello, vamos julgar logo o Renan Calheiros. Não está lá o processo todo preparado? Pô, aí a questão que o povo pergunta, Arnaldo, não adianta tapar o sol com a peneira. A rede social, ela permitiu esse debate pleno com a sociedade. Por que lá na Operação Lava Jato, quem não tinha foro por prerrogativa de função, todo mundo foi julgado. Está lá o João Cabral, está lá o ex-presidente da Câmara, várias pessoas, os empresários que não tinham foro privilegiado, foi todo mundo julgado. Técnicos da Petrobras. Da Petrobras, né? Todo mundo que envolveu-se na corrupção foi julgado. Agora, o pessoal que está com foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, lá no Supremo Tribunal Federal, não, aí esses caras se sentem que tem a impunidade a favor deles. Aí o que é que eles vão fazer? Eles não podem mais nomear gerente de Caixa Econômica, presidente de Banco do Nordeste. O que é que eles vão fazer? Eles vão querer atacar o orçamento, ficar com 30 bilhões de reais. Aí você tem que dizer: não, mas a nossa democracia tem que aceitar que Jade Barbalho, que Renan Calheiro digam onde é que o dinheiro tem que ser aplicado. Pelo amor de Deus, o que é que precisamos? Com mais qualificação para o exercício do poder, melhorar aquele que vai exercer a governança como chefe do executivo. Mas temos que desobstruir esses que estão querendo manipular o orçamento. Deixa eu fazer mais um intervalo. Quando voltarmos no terceiro bloco, eu quero colocar aqui para discussão na mesa, exceto se o professor Rui e o professor Clésio queira pontuar alguma coisa da fala do professor Djalma, eu quero colocar a seguinte questão. Com essa última manifestação do presidente através desse vídeo, que ele já recuou, enfim, já publicou nota, já publicou outro vídeo dizendo esse aqui, começou a surgir, e com a reação dos presidentes do Congresso e do STF, e com a reação também de parte da sociedade, começou a circular a informação segundo a qual houve quebra de decoro e que os elementos estão dados para um processo de impeachment. Eu observo duas coisas, diferentemente do impeachment recente da ex-presidente Dilma e dado o primeiro impeachment do presidente Collor, você não tem uma OAB, sociedade civil, uma ABI, Associação Brasileira de Imprensa, tentando mobilizar para contrapor a isto. Temos os elementos para um impeachment e se temos, por que o Congresso está em silêncio? Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte.
família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Para você assinante que ligou agora, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Clésio Arruda, Rui Martinho Rodrigues e Djalma Pinto. Estamos discutindo, como não poderia deixar de ser, os últimos acontecimentos envolvendo aí, quer dizer, a República Brasileira, a partir do Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e STF. Estamos tentando fazer uma discussão aqui, sem nenhuma presunção, que nós não encontramos na discussão diária da mídia, que é analisando os fatos sobre esses outros aspectos e tudo. E me chama a atenção, senhores, um fato. Em 1991, né, porque o impeachment do Collor se deu em 92, né, por outros fatos, mas também por quebra de decoro, um presidente com um perfil mais ou menos como o atual, sem partido, que se escudava nos chamados, no povo, através da caça aos marajás, né, que era uma forma populista. A sociedade civil, quando se sentiu indignada, e aí leia-se Conselho Nacional da OAB, Associação Brasileira de Imprensa, lembro então, na época, o presidente Marcelo Lavanieri e Barbosa Lima Sobrinho, mobilizou. E a mídia mobilizou e o resultado a gente conhece. Essa semana, professor Rui, Djalma, Clésio, surgiu a discussão de que essa postura reiterada do presidente, mais especificamente com essa última, por atentar contra os demais poderes, houve, no mínimo, quebra de decoro. E isto é um elemento posto para se começar a pensar no impeachment, e essa informação está circulando nesse instante. Professor Rui, estão dadas as condições para que se possa pensar em abrir processo de impeachment? E se essas condições estão dadas, por que o Congresso Nacional e o próprio STF, nesse instante, se omite dessa discussão? A sociedade civil, então, não está apoiando, digamos, esses arroubos, esses desequilíbrios, né, do presidente da República, que atenta contra o cargo, ou ela está conivente com isso também? Bom, antes de abordar esses aspectos que você levanta, eu queria complementar o raciocínio do mestre Djalma, lembrando que o eleitor, porque nós discutíamos no bloco anterior a responsabilidade do eleitor pela classe política que temos. E eu diria que tem alguma responsabilidade, mas nem tanto, porque o eleitor não tem opção de votar, senão nos candidatos apresentados pelos partidos. Eu não sou a favor de candidatura avulsa, mas com o quadro partidário que nós temos, o que é dado ao eleitor é homologar nomes apresentados pelos partidos que, na organização político-eleitoral do Brasil, é um sistema que funciona à base da corrupção. Tá? Isso aí o mestre Djalma já explanou com muita clareza. Então, há uma ruptura, como o Clésio lembrava aqui, há uma consciência nacional em diferentes partes do espectro ideológico, a ideia de que é preciso, em certos momentos, usar o trator, como dizia o Clésio, que eu acho que é a mesma ideia do Palácio do Planalto. Inclusive, essas frases do presidente ou do general Heleno são essa ideia de que é preciso usar trator, que está num lado e está do outro, do espectro político. Cada um... Que no Ceará foi literalmente interpretado. Então, e a ideia de que dentro dos quadros institucionais tem solução, sim, mobilizando a sociedade. Não vejo uma ideia de ruptura dos quadros institucionais
embora isso possa ser acenado como parte do jogo para mobilizar a sociedade. Mas eu não vejo isso, até porque o presidente, se quisesse fazer golpe, teria adulado os militares, e ele tratou os militares com muita dureza, né? Demitindo o general até de uma maneira deselegante. Então, eu não vejo bem, e nem vejo clima para isso, nem no ambiente internacional, nem no ambiente nacional, porque não existe uma situação... Isso até poderia ter acontecido antes do impeachment, se o impeachment tivesse sido evitado de uma maneira meio heterodoxa. Mas hoje, que já foi feito o impeachment, que já foi feita a eleição, não vejo desculpa para uma virada de mesa. Agora... E o impeachment atual? A questão do impeachment e a comparação com o Collor. O Collor não tinha a base social que o presidente atual tem. A gente pode gostar ou não dele, mas ele tem uma base social. Tem uma militância que o Collor não tinha. O Collor, quando disse não me deixe só, todo mundo botou foi o preto nas janelas, né? Agora o presidente não. O presidente tem manifestações públicas repetidas com o verde e amarelo. Então, ele tem a base dele nas redes sociais, que não existia no tempo do Collor, e o Congresso hoje está mais fraco. Porque, para o Congresso destituir um presidente, você falava, se está dada a situação para um impeachment. Olha, a lei 1079 de 1950, que regulamenta o impeachment, ela criou um tipo muito aberto. Muito aberto a quê? Aberto à interpretação subjetiva de uma corte política, porque o que nós chamamos de impeachment em toda a América Latina e na Península Ibérica se chama juízo político. E o juízo político é muito aberto à subjetividade política. Então, qualquer pretexto é pretexto para um impeachment. O que é preciso é que existam condições. Eu acho que faltam condições nesse sentido, porque existe uma base na sociedade para o presidente, uma base muito aguerrida, pode não ser tão grande, mas é muito aguerrida, e por outro lado, o Congresso está muito desmoralizado. Porque quem é que iria comandar isso? O Botafogo? O presidente da Câmara que está na lista de propina da Odebrecht? Ou um Congresso com dezenas de políticos denunciados pela Procuradoria-Geral da República? Eu insisto em trazer a discussão para a sociedade civil através das suas representações. E eu citei o Conselho Nacional da OAB, citei a ABI e tantos outros organismos que tem aí. A imprensa... Se essa sociedade está, e a gente percebe que há uma parte da sociedade que apoia o estilo trator, para usar a expressão do atual presidente, mas tem uma outra que se contrapõe, eu não vejo, professor Clésio e professor Djalma, a esquerda pela oposição e a centro-esquerda fazendo nada a não ser nas redes sociais, algumas opiniões. Você não tem mobilização para as ruas. A sociedade civil também não está. O Congresso Nacional, com todos os seus desgastes também, não tem uma figura... Está todo mundo desacreditado. Isso. O que é isso? Eu é medo do pior? Eu queria voltar, eu acho que passa por aí. Acho que passa por aí e a gente não pode esquecer fatos que são... E aí a gente vai falar de fatos, né? Nós tivemos recentemente a morte de um miliciano com vínculos nos gabinetes dos filhos do presidente, inclusive com mãe, né? E a gente está falando de um indivíduo que é comprovadamente um criminoso, foi afastado do BOPE, estava foragido da polícia, né? Foi agora, né, assassinado, né? Um confronto com a polícia, não vou discutir a circunstância porque ainda não apareceu, né? Mas claramente alguém que tem um vínculo com a família da presidência. Estava aliciado no sítio de um deputado do PSOL. Do PSL, da Bahia? Do PSOL. PSL da Bahia. Um vereador de Salvador, com vínculo, com filiação partidária no PSL, que saiu com a seguinte máxima: eu não o conhecia e só soube que a minha casa tinha sido invadida depois dos fatos, ou seja, segundo ele... Então, voltando a essa questão, né, já é também fato concreto que um jornalista, quando se faz uma crítica mais contundente, recebe ameaças diversas, vem uma milícia virtual para cima, né, colocando em risco, inclusive, a vida do jornalista e do seu entorno, da família. Quer dizer, isso já é também de conhecimento público. Nós temos um gabinete composto de militar, até o gabinete civil. O ministro responsável pelas relações é também um militar.
né, um número que não só está no gabinete principal, mas que inclusive avança para as estatais. Né? Há uma sustentabilidade que a gente não pode dizer do atual presidente nos militares. Né? Há uma aproximação, né, com grupos que, sabidamente, reconhecidamente, né? E aí a pergunta ainda está no ar, cadê o Queiroz? Com ligações próximas de negociação, crimes já comprovados de rachadinha, né, que não se avança nessa discussão. Então nós não estamos diante de um colo de melo. Você acha que, então, essa base militar do presidente da República está, de certa forma, intimidando a sociedade civil e o próprio Congresso Nacional, temendo que isso possa se transformar em algo de ruptura institucional? Eu acho que é isso. O que aconteceu aqui, que a gente não está, que precisa ser pensado melhor, né, que inclusive teve fala de representante nacional da Polícia Militar, né, não sei como é que tem uma organização nacional com representante, né, tem os sindicatos locais e o sindicato nacional, que já, inclusive, também se posicionou aí de forma dura, dizendo que o que tinha ocorrido aqui, né, foi um atentado contra a polícia, né? Quer dizer, nós tivemos, não podemos mascarar isso, nós tivemos grupo de policiais que mandou o comércio literalmente fechar as portas, impediu o envio, se apropriou de patrimônio público, armas, quartéis e viaturas, né? Criou um pandemônio num lugar que eu acho que a gente tem que considerar, porque é um lugar que tem um candidato à presidência da República, numa região que é contrária, né? e que em termos de votos, foi a que provocou a derrota maior do atual presidente. Né? Tem elementos aí que eu acho que a razão leva, e aí a gente falando com certo ponderar, que é um momento de calma. É um momento de calma, né? Tem elementos aí... Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Deixa eu ouvir o professor Djalma. Bom senso, a razão prevalecendo sobre a emoção, mas o problema aqui da Polícia do Ceará é o seguinte... Não, eu quero trazer a discussão lá, original, ele botou aí a polícia no final, que é a questão por que a sociedade civil, por que o Congresso estão inibidas diante de todas essas agressões que se tem sofrido, diante dos fatos, dos elementos colocados aí, que pode surgir, como disse o professor Rui, várias interpretações, e não se tem uma mobilização, por exemplo, por um movimento de impeachment, já que a sociedade brasileira está bem acostumada com impeachment. Porque, Arnaldo, realmente, com esse estrampelho que o presidente tem, mas ele, de qualquer maneira, não tem... o filho dele, Queiroz e tal, tem, eu acho que tem que ser apurado, e se tiver culpa tem que responder. Nós temos que sedimentar na nossa República o princípio da impessoalidade. Temos que formar o homem para o poder, a partir da escola. Poder como instrumento de servir a população, servir a coletividade, priorizar o interesse público. Aí nós vamos ter realmente uma república com longevidade. Nós temos o quê? Um bocado de oportunistas que querem chegar no poder para nomear fulano, nomear ciclano, para querer proteger determinados segmentos. É isso aí que é o grande problema do Brasil. O problema do Brasil não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é consequência das mazelas acumuladas no passado que não foram bem resolvidas. E aí a população cética, rapaz, bota esse cara aí. E se não fizermos essa asepsia, não punirmos exemplarmente aqueles que cometem crime no exercício do poder, alijarmos. Por exemplo, o próprio ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello foi relator da DPF 144. Sabe o que essa DPF consagrou no Brasil? Que o cidadão podia matar 30, estuprar 50 mulheres. Enquanto não tivesse uma decisão transitada e julgada, ele estava elegível. Contra essa manifestação dele, da qual ele foi relator, que prevaleceu no Supremo, foi que veio a lei da ficha limpa, a lei complementar. Eu queria dizer, se a gente for, de fato, né, com esse rigor, né, nesse momento atual, o presidente cometeu crimes, no plural. Os filhos do presidente cometeram crimes. Era para não ter elegível, eu não quero defender A, B, C ou D, não. Eu quero é que nós construamos uma base com racionalidade, com um perfil de governantes que possam ser paradigmas para as gerações. Você falou no Collor de Mello. O Collor de Mello aí terminou, voltou a ser senador, que como é que pode? O cara já foi presidente, sofreu impeachment, arquivaram lá o processo dele por falta de prova, já está de novo na Lava Jato. Enfim, quando ele pediu para o povo ir para a rua, o povo foi contra. O que é que você percebe hoje?
Quem é que anda em avião sem ser molestado? Por que que o povo se manifesta de forma irreverente em relação aos seus representantes? Porque não se sente o cidadão representado, porque houve uma distorção no exercício do poder. O poder não foi exercido para a realização do bem comum, mas para a satisfação de interesse pessoal. É isso, professor Cleiton, nós temos que romper. Não interessa se é Bolsonaro, se é PT, PV, PNC, PSDB. Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o perfil do nosso homem público. Professor Rui, essa base militar do atual presidente da República, e o professor Clésio lembra muito bem, o gabinete militar hoje tem muito mais militares em patentes muito mais altas do que os próprios militares. Isso, de alguma forma, você acha que tem inibido, digamos, a sociedade civil e o Congresso Nacional? Eu penso que não seja isso, né? Primeiro, eu penso que a presença de um grande número de militares na cúpula do Poder Executivo se deve ao fato de que o presidente não tem base parlamentar, ele não tem de onde trazer ninguém, e nem conhece ninguém em quem ele confie. Então, ele traz aqueles amigos que ele conhece há muitos anos na caserna, em quem ele confia, né? Agora, com relação à contenção da sociedade civil, eu acho que é porque todo mundo tem um rabo preso e tem medo de tocar fogo no circo. Ok. Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Agradecendo aqui aos professores Clésio Arruda, Djalma Pinto e Rui Martinho Rodrigues. Agradecendo em especial a você, assinante, com um convite para um próximo observatório, sempre discutindo aqui um assunto que imaginamos, pelo menos, seja do interesse da maioria, seja na pauta local ou nacional, como fizemos no programa de hoje. Muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.